TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 9 de julho. E nesta edição, Bauerfest encerra a 37ª edição com turismo em alta em Petrópolis. E também, Justiça bloqueia 2,85 milhões de reais das contas da Prefeitura de Petrópolis para pagamento do Vale Educação. Justiça intima a Prefeitura de Petrópolis para esclarecer situação alimentar do SERRAC. E o diálogo com o objetivo de destacar o Festival de Fotografia que acontece neste fim de semana no Vale das Videiras. Olá, uma boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, nesta quinta-feira, aqui nas telas da TV Correio da Manhã. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição de hoje falando de Bauerfest. Isso porque a 37ª edição da Festa do Colono Alemão terminou com números que reforçam a importância dessa festividade para o turismo de Petrópolis. No último fim de semana da festa, quase 600 veículos de turismo chegaram à cidade e a ocupação da rede hoteleira passou de 82%, o que confirma o sucesso da edição. Mesmo com a chuva fina registrada no último domingo, o movimento de visitantes foi intenso em Petrópolis. Ao todo, 597 veículos de turismo foram adesivados nos pontos de recepção da Cepetrans, no Bingen e no Quitandinha. Somando os 3 fins de semana da festa, 1.515 veículos foram atendidos pela operação. A movimentação também foi sentida nos hotéis, que registraram ocupação de 82,63% no último fim de semana de Bauerfest. Os números mostram o impacto positivo da festa para o turismo e para a economia de Petrópolis. Além da recepção aos turistas, a organização manteve ações voltadas à segurança das famílias. Na entrada do Palácio de Cristal, a Secretaria de Assistência Social distribuiu, apenas no último fim de semana, 433 pulseirinhas de identificação para crianças. Durante toda a festa, foram entregues 1.027 pulseiras. Outro destaque da edição foi a van que fez o transporte entre a festa e a Rua Teresa, como forma de impulsionar a economia do polo de moda. A iniciativa registrou média de 350 passageiros por fim de semana, além da movimentação nos dias úteis, quando o serviço também funcionou. Então isso foi um número muito positivo, né, que nos deixou muito satisfeito por saber que nós pudemos também colaborar com a economia na Rua Teresa, visto que desde a tragédia ocorrida, onde o Alto da Serra e a Rua Teresa foi um ponto bem afetado, ainda vem se recuperando, né, economicamente, comerciantes reabrindo suas lojas. Então a Bauerfest ela pôde colaborar com isso também. Com a grande circulação de visitantes, hotéis cheios e forte movimentação no comércio, a 37ª edição da Bauerfest encerrou mais uma edição, consolidando o evento como um dos principais impulsionadores do turismo e da economia de Petrópolis. E o trabalho para atrair visitantes continua. Com o inverno, a cidade segue em alta temporada e a expectativa é manter o fluxo de turistas. Então nós temos trabalhado bastante agora, pós-Bauer, como você muito bem disse, sendo o nosso maior evento. Nós estaremos focados nos próximos eventos que virão, mas também trabalhando outras alternativas para que possa manter o turista na nossa cidade. E apesar do fim da Bauerfest no último domingo, a cultura petropolitana voltou aos holofotes na noite desta quarta-feira, com a entrega do Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura 2026. A edição deste ano reuniu artistas, produtores e agentes culturais para reconhecer quem faz a diferença na cidade. Entre os indicados na categoria Comunicação está justamente a TV Correio da Manhã, pelo trabalho de valorização da cultura e dos acontecimentos da região.
Criado em 2009, o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura se consolidou como o principal reconhecimento cultural da região serrana do Rio de Janeiro. A premiação reúne artistas, produtores, coletivos e instituições que ajudam a manter viva a produção cultural de Petrópolis. A abertura da cerimônia teve a apresentação da cantora Mônica Campos, vencedora da categoria Música Popular no ano passado. Em seguida, o vídeo Janela para a Saudade homenageou artistas e personalidades da cultura petropolitana que morreram em 2025. A noite também contou com uma apresentação de dança de Daniela Oblô e uma homenagem ao violinista Rafael Rabelo. Entre os indicados estão músicos, escritores, companhias de teatro e dança, produtores culturais, veículos de comunicação e projetos que ajudam a preservar e ampliar o acesso à cultura na cidade. A premiação também reconhece personalidades pelo conjunto da obra e pela contribuição ao desenvolvimento cultural de Petrópolis. Além de reconhecer nomes consagrados, o Guerra Peixe também valoriza novos talentos e projetos que fortalecem a cultura em diferentes linguagens. Nessa edição, a TV Correio da Manhã esteve entre os indicados na categoria de comunicação. Esse é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido diariamente pela equipe da emissora, com o compromisso de informar com clareza, responsabilidade e de dar visibilidade à cultura, às histórias e aos acontecimentos que marcam Petrópolis e toda a região. Aquela velha história, a inspiração está sempre junta da transpiração. Parece um chavão, mas esse chavão é real. A inspiração sozinha não existe, vira catarse, vira um nada. Mas você precisa transpirar e ralar para conseguir realizar. Então, quero dar os parabéns assim a vocês de coração. Ganhador da categoria Dança, Micael Ramos destacou em seu discurso os desafios enfrentados pelos artistas petropolitanos para manter a produção cultural. Mesmo diante das dificuldades, ele afirmou que segue levando a identidade de Petrópolis para cada movimento e cada criação, em um reencontro constante com as próprias origens. Eu sou um artista preto, nascido na cidade de Petrópolis, uma cidade de enorme riqueza cultural, mas que durante muito tempo fez muito de seus artistas entenderem que para crescer era preciso partir. E eu sou um deles. Como tantos outros artistas negros, eu precisei buscar em outras cidades as oportunidades que me permitiram estudar, criar, pesquisar e viver da minha arte. Entre os destaques da noite, o Clube de Leitura Leia Mulheres recebeu o prêmio na categoria especial. O projeto incentiva a leitura de obras escritas por mulheres e promove encontros abertos ao público, ampliando o acesso à literatura e ao debate cultural na cidade. A premiação reforçou o papel da cultura como ferramenta de memória, identidade e transformação social. A gente está muito feliz com o reconhecimento, né? É a cidade reconhecendo o papel que a literatura em conjunto, coletivamente, joga para a mudança de vida, de comportamento. Então a gente fica muito feliz de fazer parte dessa história, parte desse processo. É um reconhecimento que serve para a gente como pessoa no nosso individual, mas na coletividade para a cidade. Presente na cerimônia, o secretário de Cultura de Petrópolis, Adenilson Honorato, definiu o prêmio Maestro Guerra Peixe como o Oscar serrano. A importância desse prêmio, sem forma de dúvida, é a gente poder agraciar, reconhecer o artista local da nossa cidade que faz arte, que desenvolve a cultura na nossa cidade, e isso para a gente é muito importante. Então, esse prêmio, que está na 16ª edição, tem essa importância nas categorias, nas várias categorias, para o artista de reconhecer. Ao encerrar a cerimônia, a mensagem foi de que investir e reconhecer a produção cultural é também preservar a história e a identidade de Petrópolis. Tem uma frase de um filósofo que eu esqueci o nome, mas que diz assim: sinta antes de ser, porque a fé vem antes da realidade. E é claro, parabéns para todos os vencedores dessa noite tão especial e um abraço especial para o Leia Mulheres Petrópolis, que sempre vem aqui, a Linda Feitosa, a Drica Madeira, sempre vem aqui no Correio Petropolitano Debate
vêm aqui conversar um pouco com a gente, então meu parabéns especial para elas. Mas agora, seguindo com a parte de notícias do nosso programa, a Prefeitura de Petrópolis e a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, deram início ao planejamento da edição de 2026 da campanha Outubro Rosa. O primeiro encontro reuniu representantes de secretarias municipais e instituições parceiras para definir as ações que serão desenvolvidas ao longo do mês de conscientização sobre o câncer de mama. Durante a reunião foram discutidas propostas de ações educativas, eventos de conscientização, atividades de promoção da saúde e iniciativas integradas entre os órgãos municipais e as instituições parceiras. O objetivo é fortalecer a rede de apoio às mulheres e ampliar o alcance da campanha em todo o município. A secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres, Rosângela Stumpf, será a madrinha desta edição do Outubro Rosa. Vitoriosa na luta contra o câncer de mama, ela tem compartilhado a própria experiência para incentivar a prevenção, o diagnóstico precoce e o cuidado com a saúde das mulheres. Segundo a Prefeitura, a campanha busca levar informação, acolhimento e esperança, reforçando que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura da doença. A iniciativa também pretende incentivar que mais mulheres realizem os exames preventivos e procurem acompanhamento médico regularmente. A vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Matos, destacou que o Outubro Rosa representa acolhimento, informação e a oportunidade de salvar vidas por meio da prevenção. Ela também ressaltou que a associação acompanha pacientes e familiares durante todo o tratamento e que a parceria com a Prefeitura vai permitir ampliar ainda mais o alcance da campanha. Além disso, também participaram da reunião representantes das Secretarias de Saúde e de Direitos e Políticas para as Mulheres, da CONDEP, do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, SERRAC, da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, além da equipe da PPO. E vamos agora para o Correio Político. E olha só, gente, a Justiça determinou o sequestro de R$ 2.854.000 das contas da Prefeitura de Petrópolis para garantir o pagamento dos valores devidos às empresas de ônibus referentes ao Vale Educação, benefício que subsidia a gratuidade do transporte para alunos da rede municipal. A medida foi tomada após o município descumprir um acordo homologado judicialmente e atrasar os repasses para as concessionárias. A decisão de sequestro das contas da Prefeitura de Petrópolis para garantir o pagamento do Vale Educação foi assinada pelo juiz Jorge Luiz Martins da 4ª Vara Civil de Petrópolis no último dia 2. Segundo o magistrado, a Prefeitura realizou apenas o pagamento parcial da competência de abril e não quitou os valores referentes ao mês de maio de 2026, contrariando os termos do acordo firmado entre o município e o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o Cetraspetro. Na decisão, o juiz afirma que a conduta da administração municipal transcende o descumprimento do contrato, configurando um desapreço à autoridade do Poder Judiciário e de um fator de desestabilização de um serviço público essencial. Diante da inadimplência, ele determinou o bloqueio de R$ 2.854.000 das contas do município para assegurar o cumprimento da obrigação. Em nota, o Cetraspetro informou que com a tarifa atual de R$ 5,90, o Vale Educação representa um subsídio de 87 centavos por passagem. Segundo o sindicato, sem esse aporte financeiro, a tarifa passaria para R$ 6,77. A entidade também alertou que a falta do repasse compromete diretamente o fluxo de caixa das empresas, dificultando o pagamento de despesas como folha salarial, benefícios dos funcionários, aquisição de diesel, compra de peças, além do financiamento da frota. Em meio a essa situação, usuários do transporte público relatam problemas com atrasos, falta de veículos em algumas linhas e péssima qualidade dos coletivos. O transporte aqui em Petrópolis é muito ruim. Eu sou em Petrópolis, moro 60 anos, fui nascido e criado aqui. Isso aqui nunca mudou. Quebram muito, atrasam muito, são desconfortáveis. E caro, para quem paga é caro, eu não pago mais, entendeu? Para quem paga é caro. Quebra muito e atrasa, né? E descida perigosa, aí tem uns aí que desce violento com o ônibus lotado, é um perigo. Aí a gente fica até já meio com medo. O ônibus aqui em Mauá vive quebrando toda hora. Ó, agora não estamos sem ônibus.
Quanto um ônibus de 4 horas saiu daqui 5h30, 6 horas, rapaz. Tá ruim mesmo pra nós. Todo dia um me quebra. Ontem quebrou, hoje já quebrou de novo. Pior onde que tem a linha que vai para Atilho Marote. Um ônibus velho, tudo caindo nos pedaços, entendeu? E tá sempre quebrando, sempre quebrando, sempre quebrando. A gente não pode fazer nada, né? E ainda sobre essa reportagem, a nossa equipe também procurou a Prefeitura de Petrópolis para esclarecer os motivos do atraso nos repasses do benefício e também comentar a decisão judicial. Mas, até o fechamento desta edição, não houve resposta. E seguindo também no nosso correio político, a Prefeitura de Petrópolis e o corpo técnico do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, que gere o Hospital Alcides Carneiro, justamente, vão ter que esclarecer à Justiça a situação nutricional da unidade. A decisão é do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que intimou os envolvidos para se apresentarem em juízo nesta quinta-feira, após a exposição de denúncias de má conservação de hortifrutis e do cardápio reduzido. A intimação foi feita após a divulgação de denúncias do vereador de Petrópolis, Léo França, sobre a qualidade dos alimentos servidos para os pacientes do Hospital Alcides Carneiro, incluindo relatos de hortifrutis em estado de degradação e de um cardápio com oferta recorrente de ovos como principal fonte de proteína. Hoje eu vim aqui para fazer a fiscalização. Cheguei no hospital por volta de 5 horas da manhã. E, lamentavelmente, o que nós encontramos foi uma cena de descaso do poder público. E também tem uma outra coisa que chama muita atenção. Mais de uma semana que o hospital só fornece ovo como proteína para os trabalhadores e também para os pacientes. A gente sabe que tem muitos pacientes que precisam de uma alimentação balanceada. Após a denúncia, o diretor-presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, e a nutricionista da unidade, Vanessa Wendlin da Silva, informaram, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, que as informações não eram verdadeiras. A gente está dentro do estoque aqui de alojamento dos alimentos, de tudo, de proteína. Vazou aí no último final de semana uma denúncia de que a gente estava dispensando produtos estragados, que a gente estava alojando produtos estragados. A Vanessa está aqui, vai trazer a explicação, falar a verdade do que de fato está acontecendo. Foi visto, logicamente, a foto comprova o tomate ruim, a batata ruim. Só que, gente, é o que eu falei, nós temos o estoque, nós recebemos e fazemos essa seleção. Isso não vai para a produção, para a elaboração do cardápio dos pacientes e dos colaboradores. Sobre os fatos, a Prefeitura de Petrópolis ressaltou que as informações divulgadas sobre a alimentação dos pacientes não refletem a rotina da unidade. Segundo o Executivo, todos os dias antes do preparo das refeições, a equipe de nutrição confere os alimentos que vão ser utilizados. Qualquer produto que apresente alteração é descartado e não chega a ser servido para os pacientes. Nós recebemos 2 vezes na semana o hortifruti. Início da semana, por volta de terça, e no finalzinho, sexta-feira. E com isso já vem selecionado, obviamente, pelo fornecedor. E aqui a gente tem um trabalho rigoroso de seleção desses hortifrutis, né? Legumes, verduras, frutas. E isso não acontece só no recebimento, é diariamente. O governo municipal esclareceu que não é verdadeira a informação de que o ovo tenha sido a única fonte de proteína oferecida nos últimos 15 dias. A direção do Hospital Alcides Carneiro também informou que vai prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Justiça. Chegou proteína hoje, chegou carne, chegou frango. Sim, então é para acalmar a população, acalmar os pacientes, os funcionários. Essa semana tudo normalizado, vai correr tudo bem. O fato de haver apenas ovo como proteína foi citado em uma audiência na 4ª Vara Civil em novembro de 2025, quando o juiz Jorge Luiz Martins havia apelidado a situação de festival de omelete. Também em 2025, houve uma audiência em que foi levantado que, para conter os gastos, os profissionais também foram orientados pela direção do SERRAC a reavaliar o cardápio das refeições, priorizando a redução de custos sem comprometer o valor nutricional. Uma carne bovina contra filé por uma carne branca, frango ou até mesmo ovo. Com essas informações, nós encerramos o nosso quadro Correio Político de hoje e também o nosso primeiro bloco do programa. Então vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha, gente, eu já adianto aqui que o tempo nesta sexta-feira vai ficar bem estável em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. E, inclusive, a previsão para esta sexta segue bem parecida em todas elas. E também não temos previsão de chuva. Mas agora vamos para a previsão de cidade por cidade. Em Nova Friburgo, o dia vai ser de tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer e também à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o sextou vai ser com sol sem nuvens no céu, mas com nevoeiro ao amanhecer.
À noite, o céu vai estar bem limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir também essa tendência. A sexta-feira será de tempo ensolarado e com noite de céu limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá a gente não tem muita mudança não. Em Paraíba do Sul, a previsão para o sexto indica um dia de sol com poucas nuvens, mas com nevoeiro ao amanhecer, e à noite também de céu limpo. Os termômetros vão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. E para finalizar, em Três Rios, a sexta-feira vai começar com nevoeiro ao amanhecer e depois o tempo segue ensolarado. E à noite as nuvens se espalham e o céu fica bem limpo. Nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. E essa foi a nossa previsão do tempo para sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, a Justiça Eleitoral começou a convocar os mesários e as pessoas que vão atuar no apoio logístico das eleições de outubro. A convocação é feita por meio de cartas que informam a função a ser exercida, a sessão eleitoral em que o trabalho será realizado e as orientações sobre o treinamento. Quem for convocado pode pedir dispensa da função por meio de requerimento encaminhado ao juiz eleitoral no prazo de 5 dias após a publicação do edital de nomeação. Para isso, é necessário comprovar a impossibilidade de atuar durante as eleições. No dia da votação, os mesários são responsáveis pela identificação dos eleitores e pela realização da zerésima, procedimento que confirma que a urna eletrônica não possui votos registrados antes do início da votação, além de outras funções durante o processo eleitoral. Em geral, a Justiça Eleitoral mantém a convocação de pessoas que já atuaram como mesários em eleições anteriores. O chamado pode ser feito por convocação direta com base na lista de eleitores ou por meio do cadastro de voluntários. O trabalho dos mesários não é remunerado, mas a legislação garante benefícios, como 2 dias de folga para cada dia trabalhado ou de treinamento, auxílio alimentação de R$ 65,00 e o aproveitamento das horas como atividade extracurricular em universidades. O número de mesários que vão atuar nas eleições deste ano ainda não foi divulgado. Na eleição presencial de 2022, por exemplo, cerca de 1,5 milhão de pessoas trabalharam como mesários em todo o país. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro, quando os eleitores vão escolher deputados federais, estaduais e distritais, senadores, governadores e o presidente da República. Além disso, caso seja necessário, o segundo turno será realizado no dia 25 de outubro para as disputas de governador e presidente, quando nenhum dos candidatos obtiver mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. E seguindo com as notícias, o governo do estado do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial desta quarta-feira um decreto que garante o pagamento do piso salarial nacional aos professores da rede estadual de ensino. A medida prevê o pagamento de uma complementação remuneratória sempre que o vencimento do profissional ficar abaixo do valor mínimo estabelecido pela legislação federal. Para os professores com jornada de 40 horas semanais, o Estado vai pagar a diferença necessária para que o salário alcance o piso nacional de R$ 5.130,63. Nos casos de carga horária inferior, o cálculo da complementação será feito de forma proporcional. O decreto também contempla professores contratados temporariamente de acordo com a carga horária efetivamente cumprida, além de servidores inativos e pensionistas que possuem direito à paridade de remuneração. A medida tem efeito financeiro retroativo a 1º de janeiro de 2026, permitindo o pagamento das diferenças salariais acumuladas desde o início do ano aos profissionais que tiverem direito ao benefício. Segundo o decreto, a complementação será paga com uma verba separada do salário e não será incorporada às demais gratificações adicionais ou verbas indenizatórias, com exceção dos triênios, que terão reflexo sobre esse valor. Caberá à Secretaria de Estado de Educação regulamentar os procedimentos para aplicação da medida.
Vale lembrar que o novo piso salarial nacional do magistério foi fixado em R$ 5.130,63 para profissionais da educação básica com jornada de 40 horas semanais. O valor representa um reajuste de 5,4% em relação ao piso anterior e passou a valer em todo o país neste ano. A publicação do decreto atende ao compromisso assumido pelo governo estadual durante as negociações com representantes dos sindicatos da educação. As entidades, no entanto, continuam defendendo que o piso seja incorporado diretamente ao vencimento base da carreira e não apenas pago por meio de complementação remuneratória. E agora, na área da saúde, o Hemorrio iniciou ontem, na quarta-feira, a campanha Deu Sangue na Corrida pelo Pódio, com o objetivo de incentivar a doação de sangue e reforçar os estoques dos hospitais do estado do Rio de Janeiro durante o período de Copa do Mundo. A mobilização segue até o dia 17 de julho e acontece simultaneamente nos 4 hemocentros coordenados pela Secretaria de Estado de Saúde, no centro do Rio, no Santo Antônio de Pádua, Teresópolis e também em Duque de Caxias. A campanha do Hemorrio aproveita o clima da Copa do Mundo para lembrar que a solidariedade também precisa entrar em campo. A ação faz parte da mobilização nacional Hemocentros Unidos, que neste ano traz o tema, o jogo mais importante do ano, destacando que a partida mais importante acontece fora dos estádios, a de salvar vidas por meio da doação de sangue. Segundo o Hemorrio, a redução nos estoques é comum durante grandes competições esportivas. Historicamente, as doações diminuem durante os períodos de Copa do Mundo, e neste ano, a queda chegou a 43%. Mas vale lembrar que mesmo durante os jogos, pacientes continuam precisando de transfusões diariamente, o que torna a participação dos voluntários ainda mais importante. Em Teresópolis, Hemocentro que atende a região serrana, a expectativa é ampliar o número de doadores durante a campanha e garantir o abastecimento dos estoques para atender pacientes que dependem de transfusões em todo o estado. E a produção de veículos no Brasil cresceu 8,8% no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos 1.370.000 veículos entre janeiro e junho, o melhor resultado para um primeiro semestre desde 2019. O levantamento considera automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o principal destaque foi o segmento de automóveis, que registrou crescimento de 23,7% nas vendas, com 208.000 unidades comercializadas a mais do que no primeiro semestre de 2025. Já o segmento de veículos pesados segue em recuperação mais lenta. No acumulado do semestre, as vendas de caminhões recuaram 10,5%, enquanto as de ônibus caíram 11,6%. Embora ambos os segmentos tenham apresentado resultados melhores no mês de junho em relação ao mesmo período do ano passado, o desempenho ainda não foi suficiente para reverter a expectativa de mais um ano de retração. Além disso, os emplacamentos também apresentaram crescimento no primeiro semestre. Foram comercializados 1.420.000 veículos entre janeiro e junho, alta de 18,5% em relação ao mesmo período de 2025. Somente no mês de junho foram emplacadas 272.500 unidades, um crescimento de 28% em comparação com junho do ano passado. Com o desempenho acima do esperado, principalmente nas vendas de veículos no mercado interno, a Anfávia decidiu revisar para cima a expectativa de crescimento para 2026. A entidade agora espera que o Brasil feche o ano ultrapassando a marca de 3 milhões de autoveículos emplacados, patamar que não é alcançado desde 2014. Se a projeção for confirmada, o crescimento será de 12,1% em relação a 2025, bem acima dos 2,7% previstos no início do ano. A previsão para a produção também foi revisada. A expectativa passou de crescimento de 3,7% para crescimento de 5,8%, com estimativa de 2.800.000 autoveículos produzidos até o fim de 2026. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista.
O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui na nossa entrevista e hoje recebemos a Manu Alves e o Rafael Maier, que vieram conversar um pouco com a gente sobre arte, sobre fotografia. Isso porque a gente vai ter um festival aqui no município de Petrópolis, mas é claro, eles vão trazer mais detalhes para a gente. Tudo bem, gente? Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Hugo. Obrigada por nos receber. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês. Prazer receber vocês aqui no programa. E antes da gente falar especificamente sobre o festival, que eu já adiantei que é sobre fotografia, vou pedir que vocês se apresentem para o nosso público. Eu sou a Manu Alves, eu sou artista e escritora e moradora aqui do Vale das Videiras. Eu sou o Rafael Maia, sou artista visual, além de atuar na direção da AmaVale, que é a Associação de Moradores do Vale das Videiras. E nós somos casados, a gente tem um pouco mais de um ano e está fomentando, agitando um pouco a cena cultural do Vale das Videiras. E esse festival que acontece agora, a gente vai falar em seguida, é fruto desse trabalho. Gente, inclusive, como vocês já adiantaram, vocês são do Vale das Videiras e é justamente o local onde acontece esse festival, é o tema desse festival, e justamente o Vale das Videiras. Queria que vocês falassem, inclusive, dessa segunda edição, não é mesmo? Então, o festival ele surgiu ano passado, a gente fez a primeira edição, foi um sucesso de público e as pessoas tiveram um retorno muito grande. A fotografia é algo fantástico, porque hoje a gente carrega uma câmera fotográfica no bolso, né, compacta, associada ao nosso smartphone, então acaba sendo uma abordagem bem democrática e acessível. E essa edição desse ano a gente contou com a parceria com o Galpão Caipira, que é um restaurante, spa e etc. aqui da região, muito importante, que cedeu espaço para a gente fazer a exposição. Essa edição a gente conseguiu mais de 40 participantes, né, fotógrafos. Foi o dobro, né, da primeira. E é uma exposição incrível, com olhares muito peculiares, assim, fantásticos sobre o Vale das Videiras. Essa edição tem justamente o tema Revelações do Vale, Foto Caipira, já fazendo essa referência, falando um pouco sobre a localidade. E eu queria que vocês justamente falassem sobre essa temática dessa edição de 2026. Então, essa edição a gente chamou de Foto Caipira, pensando esse modo de vida, e para quem conhece o Vale, a gente tem essa atmosfera rural, é uma área urbana, então ela tem esse misto, tem uma atmosfera bem caipira, bem rural, assim, que é fantástica, bucólica, e a gente convidou as pessoas a participarem desse festival, trazendo esses olhares para a nossa região serrana maravilhosa, esse lugar que é fantástico, que é o Vale, ali na região serrana do Rio, né, com Petrópolis como um todo. Então, a gente elencou como tema um olhar caipira para essa paisagem que nos rodeia aqui de Mata Atlântica, belíssima. Perfeito, gente. E como vocês já adiantaram, a gente teve um aumento de participantes nesse ano, subindo praticamente dobrando esse número, chegando a 40. E eu queria perguntar para vocês como é que foi essa aproximação do público, como é que vocês enxergam justamente esse aumento do interesse realmente dos artistas enviando essas fotografias para vocês? Eu acho que existe uma empolgação das pessoas a partir da primeira, né? A primeira edição a gente teve cerca de 20 expositores, né? E as pessoas se sentiram muito representadas, todo mundo ficou muito feliz com a montagem, acho que foi uma realização a primeira, e aí isso chamou muita gente para essa segunda edição, que a gente tem quase 50 pessoas participando dessa mostra. E a fotografia é algo muito democrático, então a gente tem profissionais que trabalham com isso e amadores, né, pessoas que têm um celular às vezes até muito simples, mas que conseguem ali através de um olhar muito particular e muito afetuoso da região, transformar aquilo numa foto tão boa para participar dessa mostra. Então a gente está super feliz com o resultado
e aguardamos todos amanhã na inauguração. Justamente era esse meu próximo tópico de pergunta, que eu queria que vocês explicassem como e quando vai acontecer, porque vocês já adiantaram, começa amanhã nesse dia 10, e como é que vão ser os próximos dados, a duração justamente desse evento? Então, a gente selecionou essa data com muito cuidado. Amanhã é a abertura da mostra, ela vai até o dia 26 de julho. Funciona de quinta a domingo, no horário do restaurante Galpão Caipira. Então, quem quiser pode seguir nas redes, buscar essas informações com o horário de funcionamento. É um lugar muito aconchegante, muito interessante. Vai ser um prazer enorme contar com a presença de vocês. E por que essa data é muito especial? Porque esse final de semana é um final de semana festivo no nosso bairro. A gente tem uma tradicional festa junina que acontece a partir de sábado, além da nossa feira local, que acontece todo sábado. Então, é um final de semana de muita celebração e de muito encontro, rodeado de cultura, rodeado de arte, dessas imagens incríveis de gente bacana. Venham, só venham, porque é imperdível, né? Perfeito, é bom a gente destacar justamente todos esses significados, todos esses pontos que fazem parte da vivência de vocês, fazem parte da cultura justamente desse bairro, e que, por uma distância, vamos dizer assim, que o Vale das Videiras, apesar de fazer parte de Petrópolis, ele é bem distante aqui do centro, muitas das pessoas não conhecem. Então, assim a gente vê que são diferentes atrações. A pessoa pode prestigiar justamente a apresentação, pode apreciar justamente essa exposição e depois participar lá da festa junina, ou o contrário, a pessoa também pode ter esse convite para a festa junina e aproveitar e conferir a exposição de vocês. E eu queria inclusive perguntar justamente como é que funciona essa exposição. Vocês já falaram que é lá no restaurante Galpão Caipira, e como é que funciona lá dentro? Então, a mostra é aberta ao público, é gratuita, então sejam muito bem-vindos, aberto a todos, vai ser um prazer receber vocês. Amanhã tem essa abertura, e durante o período da abertura a gente vai estar presente, vários participantes vão estar presentes, e a abertura acontece a partir das 5 horas da tarde. Então, depois, como eu disse, a mostra segue obedecendo o horário de funcionamento do Galpão Caipira. É importante frisar que a gente tem aqui a nossa associação de moradores, e tudo isso conta com a participação da associação, organizada por ela, fomentada por ela, tendo o apoio dela. Então, é importante a gente valorizar a nossa coletividade local aqui, e propicia que a gente faça muita coisa, né? Vamos construir muita coisa juntos. E até é bom a gente entender essa parte, justamente por ser uma obra, toda uma exposição, toda essa questão específica do bairro de vocês, como eu queria saber como é que está a aceitação do público local, justamente aí do Vale das Videiras. Como as pessoas que podem não estar participando estão comentando, falando justamente sobre essa exposição. Então, como estão muitos participantes, as pessoas estão chamando pessoas do Rio, pessoas de outras áreas de Petrópolis. Então, estamos com uma expectativa bem feliz para a abertura. Espero que seja movimentado durante todo o período expositivo. E o Vale das Videiras é muito convidativo, né? Então, acho que as pessoas que vêm para cá por uma razão vão acabar visitando também a mostra, porque o Galpão é um local muito querido por todo mundo que chega aqui no Vale. As pessoas já vão direto para lá, tem um cafezinho, então dá para tomar uma cervejinha. Então, a gente acha que o público vai ser bem recepcionado aqui no Vale, e vão visitar bastante a mostra. Além da própria participação desses fotógrafos, tem muitas pessoas que estão participando pela primeira vez, né? Então, é um público muito diversificado, e tem uma beleza incrível em olhar isso através do resultado das fotografias, né? Então, como essas pessoas estão diferentes, os olhares estão diferentes sobre o mesmo espaço, trazem uma poesia incrível sobre o nosso bairro, e sobretudo sobre a Mata Atlântica que está aqui nos rodeando,
nos abençoando com todas as belezas possíveis. Perfeito, gente. Agora eu queria saber, num aspecto mais pessoal, qual o significado para vocês dois de conseguir ter essa expansão nessa segunda edição do evento, né, segunda edição dessa exposição e todo o significado dessa participação dos moradores do bairro? A gente fica radiante, né? É uma felicidade enorme ver que esse projeto é bem sucedido, assim como outros, né? A gente já fomentou aqui exposições de arte contemporânea, a gente atua com arte contemporânea, a gente tem um cinema local, que é algo fantástico, então a gente consegue fazer debates, consegue fazer exposições de filmes. Mês passado a gente teve um evento sobre o meio ambiente aqui, então a gente está sempre movimentando essa cena. É um bairro muito querido, muito aconchegante, e a gente fica muito feliz. Eu acho que é isso, e com vontade de permanecer fazendo e fazendo cada vez mais. A gente tem alguns projetos aí caminhando, por exemplo, a criação de um centro cultural aqui no nosso bairro, e a gente está caminhando. Também. Centro de visitantes, é algo bem interessante para trazer arte contemporânea para cá, para tornar mais um ponto de cultura para Petrópolis, que tem essa vocação turística muito grande, né? Turística e cultural. Né? Então, essa é a ideia de transformar o nosso bairro também num polo cultural de Petrópolis. Perfeito, gente. Então a gente pode destacar que todo o nosso público está convidado justamente para prestigiar toda essa exposição cultural entre o dia 10 e o dia 26, especificamente no dia 10, começando às 5 horas da tarde e no restante dos dias. Só conferir lá nas redes do Galpão Caipira para saber o exato momento que pode participar. Também, como eles disseram, Rafael e Manu comentaram, tem a festa junina no sábado, dia 11, e para a gente poder finalizar a nossa entrevista com chave de ouro, vou pedir que vocês convidem o nosso público justamente para visitar o Vale das Videiras como um todo, não apenas a exposição, mas todas essas atrações que vocês comentaram com a gente. Gente, só venham, porque o Vale das Videiras é um lugar maravilhoso de se conhecer. É um pouquinho longe do centro, mas vale muito a visita. Temos cachoeiras, temos trilhas, temos bons restaurantes, tem a melhor pista de Petrópolis aqui nas Videiras. Tem a feirinha Cores e Sabores, que acontece todo sábado, de 10 às 3 horas da tarde, com produtores locais. Então, é um lugar muito maravilhoso. O Galpão Caipira vai estar de portas abertas para vocês visitarem a exposição que a gente está montando de fotografia, o festival Revelações do Vale. E, assim, vale muito um passeio. Então, quem mora em Petrópolis é tão pertinho, é um longe perto, mas que vale a pena a visita. Já o passeio já é incrível, o caminho já é incrível, né? Então, só reforço o que a Manu falou, venham muito, conheçam o nosso bairro e participem. E venham na festa junina, a festa junina é no sábado, dá para comprar o ingresso na hora também, vai ter banda ao vivo, tem fogueira, tem comida junina, é uma delícia. Então, venham também participar desse final de semana. Então, gente, muito bom. A gente já deixa aqui mais uma vez esse convite reforçado. Conheçam o Vale das Videiras. Como o Rafael e a Manu disseram, já vale a pena o caminho para lá. A gente fala que tem muitas vezes que a viagem vale pelo destino. Nesse sentido, a viagem vale, o destino vale. Então, realmente, fica aqui o convite para vocês, para conhecerem o Vale das Videiras, conhecerem esse bairro que, como eles disseram, é longe e é perto, mas, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por nos receber. Um forte abraço, gente. E com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.